Bem-vindo ao canal Salviano Feitosa, o seu canal de humanidades, porque nem só de marca X viverá o estudante. Neste canal você também pensa sobre a vida e sobre você mesmo, mas como nem só sobre você mesmo é tudo que existe no mundo, você também tem um Enem para fazer, vamos tratar neste vídeo das ideias de Zygmunt Bauman. O cara que atualizou o conceito de água, atualizou a ideia de liquidez. Bauman desenvolveu o conceito de modernidade líquida, ou ainda pós-modernidade. Para Bauman, tudo que é sólido vira água. Eu ia dizer desmancha no ar, mas é porque não é bem a frase dele. Na prática mesma é de Marx e o Marshall Berman, outro pensador, também, a partir das ideias de Marx, escreveu um livro tratando só disso, mas que não é o caso desse vídeo. Vamos seguir adiante, vamos pensar no Bauman. Bauman, ele atualizou a ideia de pós-modernidade, mas para a gente poder entendê-la, precisamos ter em mente o que é que veio antes, por assim dizer. Que sociedade é essa que a modernidade líquida vai tomar conta e vai transformar? Vamos lá. Quando a gente fala de modernidade líquida, a gente tem que ter em mente a modernidade sólida. Essa modernidade sólida, ela é classificada dessa maneira por causa de suas características. Características essas que podem ser muito identificadas se você conversar, por exemplo, com a sua avó. Se você chegar para a sua avó, voinha, sabe o que é? Arrumei um namorado. Beleza, aí dali a umas 2 semanas, voinha, esse é meu outro namorado. Dali a umas 3 semanas, voinha, esse é meu outro namorado. Provavelmente ela vai olhar para você com aquela cara de, minha filha, meu filho, que é isso? Que no meu tempo, pronto, começou com no meu tempo, saiba, esta pessoa foi educada dentro da estrutura da modernidade sólida. A ideia de que você olha para alguém e faz, oi, tudo bem? É para casar, pronto. A ideia era essa. A relação, aquele sorriso estava ali meio que traçando um destino para um casamento que ia se concretizar dali a algum tempo e que duraria uma vida inteira. Nunca o até que a morte os separe fez tanto sentido como fez no contexto dessa modernidade sólida. Mas não é só isso. Pensar a situação da sua avó e a forma como ela acredita no mundo e que para você muda de uma hora para outra, você diz, avó, tanto faz, besteira, desde mudar de emprego até trocar de namorado ou namorada, que para você, para as pessoas desta nossa contemporaneidade, é algo tranquilo, não tá bom, peço demissão e vou-me embora. Para a sua avó, não funciona assim, provavelmente. Por quê? Porque a estrutura da sociedade em que ela se criou, para usar o Durkheim, as maneiras coletivas de sentir, pensar e agir, que compuseram a consciência individual dela, estavam marcadas pela perspectiva de continuidade. Por isso, solidez. Por isso, algo que era estruturalmente determinado. Então, você tinha uma sociedade que se pautava nas possibilidades que se configurariam reais. Então, se estudaria para conseguir um emprego e, estando empregado, estaria ali até a aposentadoria, se faria carreira. Na modernidade, na sociedade dessa modernidade sólida, o indivíduo começaria o emprego e terminaria provavelmente sua vida dele. No máximo ele trocaria talvez, e olhe lá, 2 ou 3 vezes de emprego, mas seguiria a mesma área. Dificilmente você teria uma mudança tão drástica de ocupação como você tem nos tempos contemporâneos. Nessa perspectiva, vamos pensar. A estrutura da chamada modernidade sólida, ela é marcada no mundo do trabalho pela certeza da carreira, pela possibilidade de aposentadoria e por trabalhos que têm características fixas. Trabalhos em que o indivíduo sabia exatamente o que ele tinha que fazer, ele tinha certeza de como desempenhar aquela função e, no que diz respeito às estruturas econômicas, você tinha uma possibilidade de manutenção muito maior. De maneira que aquilo que acontecia hoje vai acontecer amanhã, vai acontecer depois. Em termos de organização do trabalho, a burocracia era um elemento fundamental nessa estrutura da modernidade sólida. Então nós tínhamos a eficiência e a eficácia do trabalho burocrático
que, mesmo maçante, mesmo retirando o que pode existir de vida em um indivíduo, garantia algum tipo de certeza ao final de tudo. Para pensar, para além disso, a própria carreira intelectual, os próprios estudos, aquilo que você ia aprender na escola, também eram solidamente estabelecidos e com pouca possibilidade de questionamento. A sociedade da modernidade sólida é a sociedade da certeza. O trabalho era certo, era fixo, a aposentadoria sabia-se que ia acontecer. E quando você para pensar na questão da identidade individual e coletiva, aí é que você tem essa solidez mesmo. Então, pense nas questões de gênero que hoje são representativas dessas transformações sociais. Tanto que provavelmente sua avó, seu avô, essa pessoa de mais idade, vai dizer, ô minha filha, ou é menino ou é menina. Não tem isso de homoafetividade, a identidade trans, não tem isso não. Era menina, menino, vai virar homem e vai virar idoso e vai morrer desse jeito. A menina vai lá, vai ser uma mulher, vai ser uma idosa e acabou. Não existiam no entendimento deles essas identidades fluídas. Não, ou era uma coisa ou era outra. Certo ou errado, bem ou mal. Esta modernidade sólida, ela se caracteriza pela certeza do que se vai ter, de maneira que as incertezas, as dúvidas, elas eram mínimas, o que não quer dizer que elas não existiam, quer dizer apenas que elas eram estruturalmente menos presentes e menos monstruosas, por assim dizer, do que você tem hoje. Vivemos em um mundo de incertezas, que essas incertezas são o ponto de partida, inclusive, da negação da chamada verdade. E é aí onde a gente tem um outro elemento, uma outra característica dessa modernidade sólida. As verdades socialmente construídas, elas têm a autoridade do discurso competente que as legitima. Então, no contexto da modernidade sólida, a fala de um cientista era inquestionável. A fala do especialista, ela era impossível de ser problematizada. Por quê? Porque o cara sabe das coisas, porque ele estudou, porque ele leu, porque ele aprendeu, porque afinal de contas ele sabe, havia a autoridade inquestionável. Com o processo de transformação das estruturas de produção que o capitalismo traz, isso vai afetando também as formas com que se vê o próprio indivíduo e a própria sociedade. E é aí onde o Bauman traz essa incrível análise sociológica, porque ele percebe de uma maneira muito, inclusive poética em algumas passagens dos textos dele, que você pode observar aqui, uma ampla produção bibliográfica dele, de como as certezas elas vão sendo diluídas. Mas sobre isso você vê o nosso próximo vídeo. Gostou da aula? Inscreva-se no canal, siga no Instagram, curta a nossa página facebookiana, assine o nosso canal, mas o mais importante, experimente pensar.